Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos saudar com a preciosa paz do Senhor, de Salvador Jesus Cristo. Eu quero continuar as reflexões no livro de Atos dos Apóstolos e hoje eu quero falar sobre o capítulo 1. A gente não vai estar praticamente vendo versículo por versículo, mas vamos ver o que traz a base do capítulo e o ensinamento que tem dentro dele, que às vezes passamos desapercebidos. A Bíblia diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. O texto bíblico que nós lemos aqui nos mostra seriamente Lucas narrando a vida de Jesus, narrando os acontecimentos que estava se findando a sua vida aqui antes da sua ascensão. É bem verdade que Lucas está mostrando um Cristo que está ressurreto. É interessante ver que Lucas enfatiza que Jesus apresentou vivo, se apresentou vivo para aqueles que estavam ali. E apresentando-se vivo, foi visto por pessoas, e isto é provas que são infalíveis, e foi visto por eles por um período de 40 dias. Este período de 40 dias é um período determinado por Deus para a continuação dos desígnios de Deus e a sua vontade. Quando lemos a Bíblia Sagrada, vemos que Lucas está mostrando também que isto também está narrado no capítulo 1, que existe uma promessa para ser derramada sobre os servos do Senhor. Esta promessa está no verso 8, e Jesus diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E depois disso, Jesus ele é levado para a sua morada. É interessante então que a descida do Espírito Santo é um propósito de Deus. O Espírito Santo vindo, Deus inauguraria a sua igreja através do testemunho do Espírito, testificando que Jesus Cristo ressuscitou. Então, é bem claro que o papel principal do Espírito Santo é testemunhar sobre a vida de Jesus e também sobre a sua ressurreição. Então existe um segredo de Deus dentro de Atos do capítulo 1 que a gente precisa ter bastante atenção quando nós lemos, quando nós estamos estudando. Então este período de 40 dias, segundo a lei de Deus em Levítico, no seu capítulo 23, sobre as solenidades que tinha que ser apresentada diante do Senhor, temos a primícia. Paulo diz que Cristo é a nossa primícia. Vamos em Levítico, do capítulo de número 23, ver o que Deus estava já desde o passado falando através do seu povo. O Antigo Testamento é um exemplo claro da manifestação do Novo. Temos as celebrações ou as festas solenes ao Senhor. Temos a Páscoa, temos as primícias, temos o Pentecoste e depois temos o dia da expiação. Só que a sequência que eu quero frisar com os irmãos é primícia. A primícia, Paulo disse que Cristo fez-se as primícias dentre os mortos. Cristo é o primeiro fruto que é apresentado ao Pai. Levítico 23, do verso 9
diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, e moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor, e sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comerás pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossa geração em todas as vossas habitações. Então Deus, ele dá ordem para a primícia. A primícia para Deus é o primeiro fruto, o primeiro plantio, a primeira colheita. Deus exigiu de Israel que quando eles entrassem na terra, o primeiro fruto seria apresentado a Deus. E Paulo diz que Cristo é a primícia dentre os mortos. Então ele é a primeira oferta apresentada a Deus. Só que depois da primícia, verso 15, depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Preste atenção, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trarei dos pães de movimento, e de 2 dízimas de farinha serão levedados e cozerão. Primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecerei 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Prestemos atenção que após as primícias, contarei 50 dias. Prestemos atenção, então, a narrativa desse acontecimento. É interessante esse acontecimento de Jesus ressuscitar como a primícia dos que dormem. Então ele apresenta vivo após a sua ressurreição, e por um período de 40 dias ele está com os seus discípulos. Sim. Só que existe um tempo agora de espera. Esse tempo de 40 dias está decorrendo a partir que foi apresentado diante a presença de Deus. Então, depois de 40 dias, Jesus ele sobe para o Pai, e depois que Jesus subiu para o Pai, vamos ter então um período após ser manifestado o Espírito Santo para apresentar a segunda oferta, que é Pentecoste ou colheita. O texto bíblico do capítulo 1 traz a continuidade para o capítulo 2. Depois que eles desceram do monte e foram ao cenáculo e buscavam a Deus, então entendemos que este período é um período de 10 dias que estavam esperando o Espírito Santo. E depois que cumpriu-se os 10 dias, vem o capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Cumprindo-se a manifestação, então, primícia, Pentecoste é apresentar o fruto diante a presença de Deus. A primícia da terra foi Cristo, e o Pentecoste também é a manifestação do Espírito Santo para testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e também Pentecoste para apresentar o fruto da terra perante a presença de Deus. O que eu quero dizer com isto?
Eu quero dizer que o Espírito, ele vem habitar sobre a nossa vida. O Espírito vem operar sobre o meu coração, sobre o teu coração, para sermos fiéis testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. E o fim próprio disto é salvação, é mudar praticamente vidas que estão completamente perdidas e apresentá-las como um fruto perante a presença de Deus. É por isso que Paulo, quando escreveu as suas cartas, diz: quando eu fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas fui em demonstração do poder do Espírito. O Espírito Santo, em Atos do capítulo 1 e iniciando o capítulo 2, a sua manifestação vem com um fim, um propósito genuíno. Qual? Testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, capítulo 1, 40 dias que Jesus esteve ensinando, e mais 10 dias se cumpre 50 dias. Após a ressurreição, que é a primícia de Jesus entre os mortos, e agora depois, com 50 dias, vem o Pentecoste, que é a manifestação e o palco que Deus usou para estabelecer o início da sua igreja, mostrando a sua autoridade, o seu poder e a sua glória, usando os homens na terra. Assim, depois veremos por detalhes o capítulo 2 e qual é a ação do Espírito Santo de Deus. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.